Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 8 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, OpenAI se prepara para lançar rosquinha inteligente. Em mundo, pacto de defesa no Oriente Médio, novo presidente na Colômbia e muito mais. Já no Brasil, Janja pede o bloqueio da plataforma Discord. Muita coisa importante para a gente conversar nesse sábado, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a OpenAI está preparando uma rosquinha inteligente. Quase um mês atrás, a gente comentou por aqui que a dona do ChatGPT estava preparando sua estreia no mercado de dispositivos físicos. E agora, novos detalhes desse projeto foram revelados. O aparelho deve ser uma caixa de som inteligente, sem tela, em formato de rosquinha e do tamanho de um disco de hóquei. O lançamento mesmo está previsto para 2027. E entrando nos detalhes, Branco, o preço deve ficar entre $300 e $400, acima de outras caixas de som inteligentes, mas ainda abaixo de um iPhone. Além disso, o aparelho deve ter elementos mecânicos que se movem sozinhos em resposta às interações do usuário. A ideia é dar uma sensação de que o dispositivo está vivo e reforçar a personalidade dele. E tem mais alguns pontos importantes no design desse produto, olha só. Algumas luzes vão indicar quando o aparelho está ouvindo, enquanto a câmera e os sensores vão fornecer informações visuais para a inteligência artificial. E vale recordar que o desenho do produto é assinado pela Lovefrom, que é o estúdio de Johnny Ive, o designer por trás do iPhone e mais recentemente da primeira Ferrari elétrica. Pois é, e vale lembrar também que a startup dele, a IO Products, foi comprada pela OpenAI por $6,4 bilhões em 2025. Agora, olhando por trás do business, a OpenAI quer posicionar esse aparelho como um computador nascido da IA. No futuro, a ideia é construir uma família de dispositivos capaz de substituir o smartphone. Só que o desafio é grande, né, Andrezinho? Porque essa aposta acontece justamente em um mercado em retração. Segundo a IDC, as vendas de caixas de som e displays inteligentes vêm caindo desde 2023 e devem recuar 9,6% nesse ano. E um exemplo desse cenário vem da Amazon. A divisão de dispositivos da empresa, que inclui o Echo, Kindle e Fire TV, acumulou $25 bilhões em prejuízos entre 2017 e 2021. Mas com esse movimento da OpenAI fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a gente começa pelo Oriente Médio. Turquia, Arábia Saudita e Paquistão assinaram ontem um acordo de defesa conjunto em meio à escalada das tensões na região. Na prática, a partir de agora, um ataque armado contra qualquer um dos 3 países vai ser considerado um ataque contra todos. E o peso desse pacto vem justamente de quem está na mesa, pessoal. A Turquia tem o 2º maior exército da OTAN, a Arábia Saudita é uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo e também abriga os locais mais sagrados do Islã, e o Paquistão é o único país muçulmano com armas nucleares declaradas. Mas saindo do Oriente Médio para a América do Sul, na nossa segunda notícia, a Colômbia tem um novo presidente. Ontem, dia 7, Abelardo de la Espriella tomou posse na cidade de Cali para um mandato de 4 anos. E teve um detalhe simbólico aí. Essa foi a primeira cerimônia presidencial realizada fora da capital Bogotá em décadas. E entendendo melhor quem ocupa o cargo, Espriella é advogado, tem 47 anos e venceu o senador de esquerda Ivan Cepeda, que é aliado do ex-presidente Gustavo Petro. Ele teve apoio explícito de Donald Trump e defende o combate ao crime organizado, corte nos gastos públicos e uma maior exploração de petróleo. Antes mesmo da posse, ele já tinha rompido relações com Cuba e Nicarágua. E fechando o nosso giro internacional agora nos Estados Unidos, um juiz do Novo México determinou que a Meta
pague uma multa de 567 milhões de dólares. A decisão ocorre depois de uma ação do Estado acusar a empresa de prejudicar menores de idade. E além da multa, também houveram medidas inéditas. Entre elas, a Meta vai ter que limitar a 90 horas por mês o uso de Facebook e Instagram por menores de 18 anos. Essa condenação se soma a uma outra de março de 375 milhões de dólares, depois que um júri concluiu que a empresa expôs crianças a predadores e outros riscos. Mas com esse panorama de mundo fechado por aqui, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, a primeira-dama Janja pediu nesta quinta-feira o bloqueio imediato do Discord no Brasil. A declaração aconteceu durante a cerimônia de sanção de uma lei que amplia punições por violência sexual contra crianças e adolescentes. E o pedido em si veio depois do caso de uma adolescente de 13 anos que morreu durante uma transmissão na plataforma. Ao citar o episódio, Janja questionou quais instrumentos legais o governo teria para tirar o Discord do ar. E na sequência, o advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou que vai apresentar uma ação civil pública contra o serviço. Segundo ele, o Discord não tem compromisso com a legislação brasileira e também não protege os jovens. E para entender melhor o que é o Discord, o aplicativo foi criado em 2015 para gamers e reúne conversas por texto, voz e vídeo em comunidades chamadas de servidores. Muitas dessas comunidades são fechadas e acessíveis apenas por convite. E atualmente são mais de 200 milhões de usuários ativos mensais, a geração Z representa 41% da base global e o Brasil é o segundo país que mais acessa a plataforma. Para vocês terem uma noção, a receita do Discord chegou a 725 milhões de dólares em 2024. Só que o problema é que esse modelo de servidores dificulta a moderação. Segundo a SaferNet, as denúncias envolvendo o Discord cresceram 172,5% no primeiro trimestre de 2025, com destaque para casos de incitação a crimes contra a vida, homofobia e pornografia infantil. Do outro lado, a empresa afirma ter tolerância zero para atividades ilegais e diz colaborar com as autoridades brasileiras. E a proposta repercutiu. O deputado Kim Kataguiri criticou o possível bloqueio, dizendo que os criminosos apenas migrariam para outra plataforma, enquanto usuários também questionaram que a medida puniria milhões pelo uso criminoso de alguns. Mas agora, com a sessão nacional fechada, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa sexta-feira, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,62%, enquanto o Nasdaq avançou 1,30%. Por lá, o relatório de empregos Payroll mostrou o fechamento líquido de 23 mil vagas em julho, bem abaixo da expectativa de criação de 80 mil postos. Já a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Paralelamente, Trump tem mantido conversas com Kevin Warsh, presidente do Banco Central americano. Segundo fontes, ele perguntou sobre projeções e opiniões de Warsh, mas não o pressionou por cortes de juros. Entre as ações, o Airbnb subiu 17,43% após projetar alta de 15% na receita em 2026. Isso mesmo em meio à guerra no Oriente Médio. A Atlassian, dona do Trello, disparou 35,31% após reportar receita de 1,77 bilhão de dólares no último trimestre, cravando alta anual de 28%. Indo para o Brasil, o Ibovespa foi na contramão do exterior e recuou 1,73% aos 172.513 pontos. No mercado acionário, a Petrobras caiu 3,42%. Isso apesar de reportar lucro líquido de 52,4 bilhões de reais no segundo trimestre e anunciar 17,4 bilhões em dividendos. A Renner, por sua vez, despencou 8,09% após reduzir sua projeção de crescimento da receita em 2026 para uma faixa entre 4% e 8%. Essa foi a pior ação do Ibovespa no dia. Para fechar, o dólar caiu 0,46% a R$ 5,08. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente
gente aí e ativa seu sininho para não perder os próximos. E lembrando que para você ajudar a melhorar o nosso podcast é bem fácil. Clica no nosso link de feedback na descrição e conta pra gente sua opinião e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!